O Cruzeiro tem interesse na contratação do volante Wallace. Quanto o Clube Mineiro vai receber com a venda de Maurício? O Cruzeiro tem um percentual dos direitos econômicos do jogador. Qual será o valor arrecadado pelo Cruzeiro? E qual o destino deste montante? O Corinthians tem uma dívida com o elenco de direitos de imagem. A diretoria corintiana tem uma dívida longa. Quer saber qual jogador tem o maior tempo sem receber direito de imagem? Ou melhor, qual é o maior tempo de um jogador sem receber direito de imagem? E para finalizar, o Corinthians tem direito a uma mais-valia depois da venda de Carlos Miguel ao Nottingham Forest da Inglaterra. Quer saber o percentual e como funciona essa questão da mais-valia? Eu vou trazer todos os detalhes para vocês neste vídeo, que é um oferecimento de KTO. Para o primeiro depósito, utilize o cupom Thiago20 e ganhe 20% de bônus num depósito limitado a R$ 100. Quer recuperar a autoestima, voltar a ter um cabelo bonito e tudo isso com preço super acessível? Procure o Dr. Rafael Veloso no Instituto Meca e faça o seu transplante capilar. Eu fiz o meu no último dia 10 de abril e fui muito, mas muito bem atendido pela equipe do Dr. Rafael Veloso. Tenho certeza que você vai gostar muito do trabalho do Instituto Meca. Bom, antes de mais nada, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, compartilhe este vídeo com os seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo. É sempre muito importante para que você seja notificado sobre todo e qualquer vídeo que for publicado aqui no canal do Thiago Fernandes. Sou Thiago Fernandes, sou jornalista, estou hoje nos Donos da Bola, na Rádio Transamérica, no Os Cancelados, e vou trazer detalhes para vocês sobre estas situações. Bom, primeiro eu vou falar sobre o Cruzeiro. O Cruzeiro deve fazer uma reunião nos próximos dias pelo volante Wallace. Se você não está lembrado dele, torcedor, o Wallace ele foi revelado pelas divisões de base do Grêmio, surgiu muito bem no tricolor gaúcho entre 2013 e 2014. Em 2017 foi negociado com o Hamburgo da Alemanha, depois passou pelo Hannover, também da Alemanha, e desde a temporada 2019-2020 ele defende as cores da Udinese, da Itália, e aí é um jogador de 29 anos, tem contrato até 30 de junho de 2026 e surge frequentemente como uma possibilidade no Flamengo. O Cruzeiro tem interesse na contratação do jogador e nos próximos dias o staff do atleta deve se reunir com o diretor de futebol do Cruzeiro, com o CEO do futebol do Cruzeiro, Alexandre Matos, para discutir uma possibilidade de transferência para o futebol mineiro. O Cruzeiro não desistiu de Matheus Henrique. A diretoria cruzeirense ainda aguarda uma resposta do Sassuolo e, nesse momento, já existe um acordo com o próprio Matheus Henrique, restando somente um ok do Sassuolo para que o Matheus Henrique chegue ao Cruzeiro como novo reforço. E aí o Cruzeiro busca outro volante e o Wallace, ex-jogador do Grêmio, que atualmente defende a Udinese, é um nome que agrada muito à diretoria cruzeirense. Bom, além dessa situação do Wallace, o Cruzeiro tem uma grana boa para receber do Maurício. O problema é que esse dinheiro já está comprometido. O Maurício foi negociado do Internacional para o Palmeiras por 10 milhões e meio de euros. E aí isso dá mais ou menos 60 milhões de reais. 80% dos direitos econômicos de Maurício serão adquiridos pelo Palmeiras. Além disso, haverá bônus por conquistas. Caso Maurício seja campeão pelo Palmeiras, o Palmeiras paga mais alguns valores ao Internacional por essa transação. E o Cruzeiro leva mais ou menos 12 milhões e meio de reais, que dá pouco mais de 2 milhões e 100 mil euros. Então o Cruzeiro levando 12 milhões e meio de reais nessa negociação, só que este valor será utilizado para quitar uma dívida do clube com o agente André Cury, que é o intermediário da negociação. Já havia uma carta do Cruzeiro cedendo esse percentual de 25% ao André Cury, e caso o Maurício fosse negociado, o Cruzeiro teria que repassar esses 12 milhões e meio de reais ao empresário, que é quem está intermediando a negociação entre Internacional e Palmeiras. Então o Cruzeiro levaria 12 milhões e meio e o empresário André Cury é quem vai receber este valor na prática, já que o Cruzeiro, nesse momento, tem uma dívida com o empresário e tem uma carta assinando essa confissão de dívida e que passaria esses 25% que ele tinha do jogador para o empresário André Cury. Lembrando, Desportivo Brasil tem 20% do atleta. Desportivo Brasil é uma equipe do interior de São Paulo, da cidade de Porto Feliz, tem direito a 20% dos direitos econômicos do atleta. 5% são do próprio atleta. O próprio atleta tem direito a 5% da negociação e o Internacional era detentor de 50% dos direitos econômicos, mas vai ficar com a maior parte da transação nesse momento e ainda vai manter um percentual do Maurício. Bom, a situação do Maurício é essa. O jogador é esperado nos próximos dias em São Paulo para realizar exames médicos, assinar um novo contrato e, enfim, ser anunciado pelo Palmeiras como novo reforço do clube.
Além do Maurício, outro jogador que passou pelo Cruzeiro é o Ederson, meio-campista que pertence à Atalanta da Itália, jogador de 26 anos, foi convocado inclusive pelo técnico Dorival Júnior para a disputa da Copa América pela seleção brasileira. O staff do jogador, que é o mesmo do Maurício, inclusive, aguarda o fim da Copa América para saber se o jogador vai se destacar ou não e tentar uma negociação no mercado da bola. Isso poderia valorizar o Ederson, que é um atleta que tem chamado a atenção de muitos clubes do futebol europeu. Manchester United, PSG, Liverpool, Arsenal, todos eles demonstraram interesse na contratação do Ederson, mas até agora não há uma proposta formal e é possível sim que ele seja, que essa proposta chegue ao staff do jogador durante a atual janela de transferências do futebol europeu. Vamos lá com o Corinthians. Corinthians vai ter uma mais-valia na venda de Carlos Miguel. Carlos Miguel está sendo negociado pelo Corinthians com o Nottingham Forest. A verdade é que o Carlos Miguel vai ter a multa rescisória paga pelo Nottingham Forest. 4 milhões de euros. 23 milhões e 400 mil reais. O Nottingham Forest vai desembolsar esse valor de 4 milhões de euros para adquirir 100% dos direitos econômicos do Carlos Miguel. E aí o Corinthians vai ter direito a uma mais-valia em uma futura negociação de Carlos Miguel. O que é a mais-valia? A mais-valia nada mais é do que o excedente entre o que o Nottingham Forest compra o Carlos Miguel e vai vendê-lo. Então, para que você entenda, o Nottingham Forest está pagando 4 milhões de euros, o que dá 23 milhões e 400 mil reais. E aí, caso negocie o jogador, vamos colocar por um valor fictício, e aí é um valor fictício, caso negocie lá na frente, uma próxima janela de transferências, o jogador por 10 milhões de euros, venderia o jogador por 10 milhões de euros e o Corinthians teria direito a um percentual do excedente. O excedente seria 6 milhões de euros, que é justamente a diferença entre o que ele comprou e o que ele vendeu. O Corinthians tem direito a 10% da mais-valia. Ou seja, caso o Carlos Miguel seja negociado pelo Nottingham Forest por cerca de 10 milhões de euros, o Corinthians teria direito a 600 mil euros, que é a diferença. A diferença é 6 milhões de euros, o Corinthians tem 10%, o Corinthians teria direito a 600 mil euros. Então, para que vocês entendam, o Corinthians levaria aí, em termos percentuais reais, 3 milhões e meio de reais. Seria caso o Carlos Miguel fosse negociado por 10 milhões de euros. Trouxe este valor hipotético para que vocês entendam. Agora cabe saber se o Carlos Miguel vai ser vendido por um valor até maior do Nottingham Forest. Porque se ele for vendido por um valor menor, o Corinthians não recebe nada. Ou se for vendido pelo mesmo valor, o Corinthians não recebe nada. Então o Corinthians tem direito a 10% da mais-valia. 10% em cima do excedente em uma nova venda do jogador. Então, caso ele seja negociado com algum outro clube, o Corinthians tem direito a 10% em cima do excedente. Para finalizar, também no Corinthians, vou trazer detalhes sobre atrasos nos pagamentos aos jogadores. Nesse vídeo, que é um oferecimento de Hammer Martelinho de Ouro. Se você precisa de pintura, funilaria, estética veicular avançada e martelinho de ouro, sabe onde você vai? Na Hammer Martelinho de Ouro. Vai conversar com a equipe do Davidson e vai fazer o seu orçamento. A Hammer Martelinho de Ouro está na Avenida Cristiano Machado, número 1451, no bairro Silveira, em Belo Horizonte. Hammer Martelinho de Ouro, a melhor do Brasil. É isso mesmo, meus amigos. Corinthians tem uma dívida com os jogadores de salários e direitos de imagem. Salário, a dívida é só referente ao último pagamento. O Corinthians está evitando atrasar salários. Mas direito de imagem, tem jogadores que relatam problemas até 5 meses sem receber. Alguns atletas estão há até 5 meses sem receber direitos de imagem. Eu conversei com mais de um empresário ligado a atletas do Corinthians e esses empresários me disseram que existe esse problema no pagamento de direitos de imagem na gestão do Augusto Melo. Então, o Corinthians, nesse momento, vive uma situação complicada, perdendo um dos seus principais jogadores, que é o goleiro Carlos Miguel, titular da equipe, perdendo também um patrocinador, a Vaidbet deixou o clube, e o Corinthians está com 5 meses de direitos de imagem atrasados com alguns atletas do elenco comandado pelo técnico Antônio Oliveira. Situação bastante complicada no timão, com jogadores sem receber. Bom, por hoje é só, meus amigos. Agradeço a todos que vieram até aqui. Peço mais uma vez para que vocês se inscrevam no canal e deixem um like no vídeo. É sempre muito importante para o nosso trabalho. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.